período de Pentecostes, de Shavuot. Nós estamos saindo de um período onde Deus profetizou, falou, na hora que nós começamos a adorar, entraram 7 anjos aqui com 7 selos. O 7 é perfeito. O 7 de Deus é perfeito. Entenda que Deus fala através de todas as coisas. Somos nós que muitas vezes não ouvimos. E nesses dias aí dessa crise no Brasil, que já era de se esperar, Deus falou comigo assim, tirando o foco da greve, tirando o foco social, aonde o povo está lutando por direitos deles, tirando isso, por detrás de por detrás disso existe um demônio, uma potestade, um principado que quer derrubar todo o movimento espiritual que você e eu e a igreja do Senhor no Brasil tomou posse em Pentecostes. Quando você volta para sua casa com um celeiro cheio, o diabo quer roubar o celeiro. Tem uma notícia, uma informação para você. Nós devemos ser cristãos, mas não ser burros. Fala isso para alguém, não seja burro, irmão. Mas fala com verdade, não só porque eu pedi. Mas não seja burro. Se você acha que esse irmão é burro, fala a oportunidade de você falar para ele. Não seja burro, irmão. Nós devemos não ser imbecis. Na sexta-feira nós cancelamos o culto, não é por causa de transporte. Na sexta-feira nós cancelamos a cesta profética, não é por causa do ir e vir. Nós cancelamos a cesta profética passada, pensando na proteção, no cuidado de vocês que estariam vindo para cá. Tem gente que anda de ônibus, tem gente que mora em outra cidade, tem gente que pega Uber, tem gente que pega transporte coletivo, tem gente que não tinha gasolina e o caos se instaurou. Agora preste atenção, Deus tem nos falado desde o ano passado, nós estávamos lá no outro templo ainda, de que viria algo, lembra? Viria algo que ia assustar, principalmente o Brasil, que ia provar quem era quem. Mas, como Deus nunca faz terrorismo, Deus não faz terrorismo. Cuidado com áudios de WhatsApp que gera, não estou dizendo que são mentiras ou verdades, estou dizendo que áudios de WhatsApp pode gerar uma comoção, um efeito manada. O que aconteceu no Brasil foi um efeito manada, segundo alguns analistas sociais. O que é o efeito manada? Diz que não vai ter, então todo mundo corre, encher o tanque. E aquilo que dava para abastecer a cidade em movimento, agora some ali, gente brigando por gasolina. Escute uma coisa, não ser burro, espiritualmente falando, é entender o que nós estamos fazendo aqui. O pastor vai pregar uma palavra agora, daqui a pouco, aqui, nessa roda de debate, e você vai entender o segredo de uma palavra profética em meio ao caos. Porém, nós não podemos ser burros e imbecis em achar que não devemos raciocinar e ter armazenado em casa, comigo e com você, coisas que podem fazer milagres em nós. O que o profeta disse para a viúva? O que você tem na sua casa? Qual é a medida de fé? Eu estou dizendo para você, a partir de agora, aprenda a ter um estoque. Mas que estoque, apóstolo? Quanto de estoque? O quanto precisa para fazer o milagre? Qual era o necessário para fazer um milagre na casa daquela mulher? Apenas uma quantidade de azeite e uma quantidade de farinha. Você tinha. Um dia antes
das paralisações intensificarem, a pastora Lázara abasteceu o carro. E desde então, o ponteiro não desce, desde quarta-feira. Sabe o que eu estou falando? A medida de fé que você usa é a medida de fé que Deus vai te dar. Teve pessoas aqui no nosso meio que acabou gasolina, acabou gás, acabou talvez o alimento básico, arroz, feijão. É nessa hora que nós, como igreja, precisamos entender que o culto das primícias não é apenas para você ofertar a primícia do seu dízimo, do seu salário, mas também é para você manter a casa de Deus. É também para você trazer mantimento à casa de Deus. Os pastores e eu, a gente estava monitorando aquelas pessoas durante esses 3, 4 dias até hoje, que não tinha comida. Quem é que não tinha locomoção? A gente estava por detrás verificando tudo isso nos grupos de WhatsApp entre nós. Por quê? A igreja precisa entender que é nesta hora do pouco é que faz o muito. Então eu estou convocando você a partir de agora a ter a mente sem a burrice. Você vai manter a sua casa com um estoque básico. Você vai manter a sua casa com um estoque básico. Não vai armazenar coisas lá e deixar estragar, mas armazene coisas e vai tendo uma rotação dentro da sua casa. Porque quando estourar, e pode estourar algo pior no Brasil, porque Deus em 2016, 2015, ano 2014, 2015, 2016, o Senhor usou muitos profetas, inclusive a mim e outros dessa casa, dizendo que viria juízo, dizendo que viria justiça. Nós fizemos atos proféticos, lavando a bandeira do Brasil, ungindo a bandeira do Brasil. Nós profetizamos sobre as famílias. Você tem que perceber que no ano de 2017, na metade do ano 2017 para frente, os profetas meio que se calaram dizendo do que ia acontecer, porque começou a acontecer, é diferente. Cai um governo, o outro pode cair. Grave isso que eu estou dizendo. Caiu um, o outro pode cair antes do final do mandato. E aí nesta hora, nós não podemos ser burros. E nós temos que entender, tanto como igreja, eu me preocupei como igreja, como líder da igreja, eu me preocupei porque algumas pessoas poderiam estar sem abastecimento, não apenas de gasolina, mas sem abastecimento de alimento. E aí também, é por isso que, como brasileiros, nós temos que mudar a mente e viver a palavra de Deus, e não podemos admitir, e não podemos lidar com uma situação onde aquela gasolina que estava armazenada nos postos estava com um valor antigo, não precisava subir para R$10, para R$8. É por isso que o Brasil tem uma mente retrógrada. É por isso que o Brasil precisa voltar a Cristo, porque quando nos Estados Unidos acontece problemas de furacão, terremoto, os comércios vendem as coisas na sua grande maioria a preço de custo, para que a população não venha sofrer. É por isso que nós temos que ter esta palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter um presidente, um governante que assuma aquele palácio e diga assim: só o Senhor é Deus. Porque a cidade, o país que tem o Senhor como Deus, é um país que não fale. O que nós estamos vendo é uma falência do Brasil. O que nós estamos vendo é o próprio Deus usando de juízo e virá justiça para que o Brasil aprenda a ajoelhar e não mais adorar Maria, mas adorar o único Deus Todo-Poderoso. Com todo respeito aos católicos, espíritas, umbandistas, mas o único Deus chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, o Eterno, Yehoshua, ou como você quiser, Joshua, se você também quiser. Este é o Deus. Escute uma coisa, abra aí Filipenses capítulo 4. E eu quero, aqui nessa roda de debate, daqui a pouco o pastor vai ministrar, mas abra a tua Bíblia, Filipenses capítulo 4.
4:19 ou 9, deixa eu ver. 4:19. Aliás, 17. Olha o que diz. Vou esperar, tem algumas pessoas abrindo. Filipenses 4:17. Achou? Diz assim a palavra do Senhor: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deus me deu essa palavra desde sexta-feira. Mas você percebe que Paulo está dizendo: não que eu queira, mas vocês me supriram, e veio a primícia veio a primícia para a casa apostólica, e a casa apostólica pela pessoa de Epafrodito me manteve para que eu pudesse fazer a obra. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós temos que ser e abastecer o altar também de alimento, para que aquele que venha sofrer algum dano, seja físico, emocional, material, possa viver isso aqui como igreja. E o Deus, Paulo dizendo, Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir todas as minhas necessidades. Querido, se você não for burro e aprender a ter um estoque, aprender a armazenar, e quando Deus pedir para trocar o armazenamento, quando Deus pedir, você tem 4 pacotes de arroz, oferta 3 e compra mais 4. Quando você aprender isso, não haverá falta na sua casa, e não haverá falta naqueles que sofreram. Esse é o papel da igreja. Não adianta rodar, pular, sapatear, cair no chão, não adianta falar em línguas se você não ama. E também amamos quando ofertamos a vida das pessoas. Se você foi no posto de gasolina e ficou 3 horas lá na fila do combustível, se a sua oração foi assim: Senhor, abençoa que essa gasolina multiplique até o meu carro, os outros que me sinto informar, você não é crente. A sua oração devia e deve ser: abençoa que aquela multiplicação não aconteça no meu carro, mas que aconteça lá no galão, não é galão, no tanque, que aconteça lá no tanque do posto, e todas essas pessoas sejam abastecidas. Olha só, nós estamos fazendo as festas bíblicas de 2015, e as festas bíblicas são armas de guerra para que não haja falta na sua casa. Tem pessoas aqui que não vieram, eu já falei com algumas em particular, os pastores também falaram. Tem pessoas que não vieram no Chavote no domingo passado, não vieram no Chavote, no Pentecostes do domingo passado, porque não tinham nada em casa para trazer e ficaram com vergonha de vir. É nesta hora que você precisa ser igreja. É nesta hora que você precisa lavar a cara e dizer assim: eu sou dependente de Cristo e também dos meus irmãos. Porque aquele que tem, divide com aquele que não tem. Atos 2, 42 a 44. E assim o povo da igreja primitiva vivia em unidade, de casa em casa, e no partir do pão. Quando você entende isso, você entende o que ele vai dizer agora, como profecia, como palavra. E você entende o porquê que Deus me disse para fazer um ato profético aqui. Eu vou ungir tuas mãos hoje com óleo de canela, que significa óleo para abençoar casa, família, celeiro. E eu vou ungir esse arroz. Não vou jogar óleo não.
Olha o que você vai fazer na sua casa. Eu vou ungir, orar por esse arroz. Arroz que veio da minha casa. É a única, todos os sacos de arroz que havia lá em casa, está aqui nesse cesto. Porque o Senhor me disse assim: pega do milagre que eu te dei e divida com aqueles que estão aliançados com você. O que você vai levar hoje para a tua casa é o milagre que Deus me deu. Misture esse arroz no final com o arroz que você tem na sua casa. E assim como eu já ouvi milagres, talvez você fique uma semana, um mês, sem precisar colocar arroz novo. Porque você vai tirar e Deus, você vai abrir no outro dia, mas o negócio não diminui. Já vivi isso em casa. Eu já vivi isso com combustível. Uma vez falei para a pastora: abasteça, encha o tanque. Ela disse: mas está sem dinheiro. Abasteça o tanque até o gargalo. Não é até a trava não, até o gargalo. Falei para ela: fala para o frentista, até o gargalo. E a bomba foi. Sabe quanto que eu paguei? 5 reais, um tanque cheio. Por causa que era a medida de fé minha e a necessidade que Deus havia me dado. Aliás, a necessidade que eu tinha em Deus. Repito, qual é o tamanho do armazenamento que você tem que ter? O tamanho que precisa fazer um milagre. Amém, pastor? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler duas partes aqui para a gente entender. 2 Reis 4:8. Segunda Reis 4:8. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. A mulher era como? Rica, né? A qual o reteve, a qual o parou para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e deitou-se ali. Então o profeta disse ao seu moço, chamado Geazi, dizendo: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que o profeta disse: chama ela. E chamando, ela se pôs à porta. Ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu luz a um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu tinha dito. Presta atenção um pouquinho em mim, a gente vai ler outra parte daqui a pouco. Nós lemos no começo do versículo 8 em diante que ela preparou. Primeiro ela via que o profeta passava na frente da casa dela, quando ia a Sunem, quando ele passava por Sunem. E ela, toda vez que ela via o profeta, o que ela fazia? Ela puxava aquele profeta, ela parava aquele profeta para dar pão para ele. Então toda vez que ela via ele, ela fazia alguma coisa em prol daquele homem de Deus, porque ela via que ele era um homem de Deus. Aquele tempo não é como hoje, porque hoje um profeta passa na rua, ninguém reconhece que ele é profeta, ninguém sabe que ele é profeta. Naquele tempo, os profetas
profetas andavam pelas ruas e as pessoas sabiam que ele era um profeta, porque o profeta era famoso, irmão. Hoje quem é famoso, quem são? São os bruxos. Hoje quem é famoso são aqueles que fazem obras de magia negra. Quem é famoso, que passa lá naquele programa de domingo famoso, que traz previsão, é o profeta? Não é. É um homem de Deus que está trazendo uma previsão para o Brasil? Não. É um homem que traz uma adivinhação, que traz uma premonição que vem das trevas. Então, trocado, o papel do profeta, a figura do profeta foi trocada de um adivinho. Certo ou não? Foi trocado. Então a figura de um profeta para um adivinho. Porém naquele tempo não era assim. Naquele tempo o profeta ele era reconhecido, ele era visto, ele era chamado, ele era requerido. Então aquela mulher ela foi muito sábia. A Bíblia diz que ela era rica. E ela foi muito sábia ao ponto de parar aquele profeta e dar pão para aquele profeta. Jesus o que dizia? Eu já falei a última vez que eu ministrei. Jesus o que disse? Jesus disse que aquele que der um copo de água para um profeta, para o sacerdote, recebe aquele galardão. Sim? Eu acho que está um pouco alto esse daqui. Depois vai dar. Então aquela mulher ela parou aquele profeta toda vez e ela chegou para o marido dela: olha, maridão, estou com uma ideia aqui e nós vamos fazer algo bom para esse profeta, para esse homem de Deus, porque eu estou vendo que ele é um homem de Deus. Nós vamos fazer um quarto para ele. Só que existem segredos na palavra. Existem segredos, porque ela pegou e ela fez um quarto. Ela não fez qualquer quarto, não foi o quartinho do fundo da bagunça que ela colocava o profeta, não. Ela fez um quarto suspenso. Era um quarto de honra. Ela não fez, sabe aquele quartinho da bagunça na sua casa, que às vezes você tem que limpar correndo para colocar a visita? Não, ela não fez isso. Ela fez a suíte para o profeta. Ela fez o estabelecimento para o profeta. Ela fez o quarto. Sabe aquela suíte presidencial daquele hotel lá famoso? Ela fez aquilo. Ela aparelhou o quarto. Ela colocou cama, ela colocou cadeira. Ela aparelhou, ela colocou todos os móveis para aquele profeta se sentir como ele deveria se sentir. Olha o segredo que existe nessa palavra. No versículo 10, a mulher diz assim: vamos fazer um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós ficará ali. Então, e no versículo 8 a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. O verbo da mulher rica, ela está ligada com Gadol, que é grande. Então aquela mulher, ela era uma mulher nobre, irmão. Ela era uma mulher nobre. Ela era uma mulher grande aos olhos das pessoas, da sociedade ali. E o engraçado quando a gente lê a palavra de Deus é que a gente fica se perguntando o porquê que muitos grandes hoje, muitas pessoas nobres hoje não fazem em prol do reino de Deus. E nós devemos ser grandes e nobres. Nós devemos ser, só que o diabo rouba nós. O diabo rouba a igreja, sabe por quê? Porque a igreja tem aquela síndrome da pobreza. Tem a síndrome da miséria. A igreja tem aquele jeitinho, não, porque isso é coisa de rico, isso é coisa de gente rica, isso é coisa de gente, como é que eu posso dizer? Gente mais favorecida, irmão, mais elite. E você, se aquilo é elite, você é um príncipe. Você é uma princesa de Deus. Deus chama você de príncipe. Deus chama você de princesa. Então por que você se contenta com coisas poucas? Só que aquela mulher, ela já tinha, ela era gadola, ela era grande.
Ela era considerada grande, ela era considerada nobre. Só que ela não se contentou só com aquilo que ela tinha. Ela falou: não, eu preciso fazer algo para esse profeta. E aí ela prepara um quarto. E esse quarto em hebraico é alia. O verbo diz alia. A palavra de alia. Oh, santo Deus, toca no microfone. Alia. Tal sala era bem aparelhada e era mantida para hospedar convidados de honra. E ela colocou uma cadeira, só que a palavra cadeira tá muito minimizada. A cadeira, aqui o significado da cadeira, a palavra da raiz da cadeira é trono. Estabilidade, trono. Então ela chegou e ela falou assim: eu vou te colocar numa sala de honra e eu vou te dar um trono, profeta, porque aqui, profeta, tem um trono na minha casa. Entende o que você precisa ter na sua casa? Na sua casa você precisa ter honra ao profeta. Você precisa tratar ele como se ele fosse um rei. Isso foi perdido depois que Jesus morreu. E aí vieram toda uma história destruindo os profetas. O próprio Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas. Só que o grande avivamento do Brasil, ele vai vir por meio do caos. Um grande avivamento, uma grande mudança no Brasil, ela vai vir por meio do caos, porque aonde existe caos, existe profetas. Aonde Deus precisa usar o caos, sabe por quê? Porque você vê um governo corrupto, certo? Mas você também vê um frentista corrupto, você também vê um dono de posto corrupto, você também vê um dono de mercearia, um dono de fazenda corrupto, você também vê aquele que carrega o carrinho da batata corrupto, você também vê, você vê em todos os âmbitos, em todas as classes, em todas as frentes, pessoas corruptas. Então o caos não pode só atingir o povo, o caos tem que atingir os príncipes. O caos tem que atingir os principados, aqueles que estão à frente, as autoridades. O caos precisa atingir a todos. E é o que está acontecendo no Brasil. É por isso que caiu uma presidente. E com a palavra que o apóstolo está ministrando aqui, que esse presidente pode cair antes do mandato dele, e não é esquerda ou direita, querido. Esquece isso, risca isso da sua cabeça. Não é pessoas da esquerda, não é pessoas da direita, mas é porque Deus quer levantar uma nova nação limpa no coração. Então o caos precisa ocorrer, porque Deus precisa limpar a minha vida e precisa limpar você. Enquanto não houver uma limpeza nos corações, não existe avivamento. Pode ser que exista um avivamento pessoal. Você é um alvo. Você é fruto de um avivamento pessoal. A tua casa está sendo restaurada. Você está vivendo milagres. Deus está falando com você. E se não está, é porque você precisa ser restaurado e ser um canal de avivamento. Sabe, a gente fica na portaria da igreja e a gente vê pessoas entrando cabisbaixa e saindo cabisbaixa da igreja. Mas sabe por quê? Porque aquela pessoa não entendeu que ela precisa ser um canal de avivamento. Aquela pessoa não entendeu que ela é um canal. E quando ela entender que ela é um canal, ela vai fazer tudo para que tudo que vem dos céus flua sem interrupção sobre a casa dela, sobre a família, sobre as finanças, sobre a mente das pessoas que estão ao redor dela. Enquanto ela não entender, enquanto você não entender e eu entender isso, que nós somos um canal e aonde a gente tem que fluir sem interrupção, o avivamento não acontece. E detalhe, fluir não sem interrupção, independente da sua situação. Independente se você está alegre, se você está triste, independente se deu certo ou deu errado. Independente disso, nós temos que fluir. Independente se eu não estou acostumado com tal coisa ou eu estou acostumado. Independente, nós temos que fluir assim. Porque avivamento, para continuar, avivamento não é subir nos altos lugares. Avivamento é descer.
Avivamento é descer nas regiões baixas. O que é descer nas regiões baixas? É descer e lidar com o povo, lidar com as pessoas. É descer e falar a língua. Avivamento não é subir no alto lugar. No alto lugar você tem uma aliança com Deus, mas é embaixo, no vale, onde você pratica a aliança que você fez com Deus. Aleluia. E o que mais, uma das coisas que eu acabei de dizer para você, que Deus precisa limpar desde o mais graduado até o mais simples, em todas as frentes, em todos os lugares, porque existe corrupção no coração do homem. Só que nós acabamos de ver aqui que a mulher, ela é indagada pelo profeta, e o profeta diz assim para ela: o que eu posso fazer por você? O que você quer? E quando o profeta pergunta isso, é porque é o próprio Deus dizendo: eu vou te dar o que você quer. Eu vou te dar o que você quer. Então o profeta estava dizendo para ela: o que você quer que eu faça por você? E a mulher falou para ela: eu não quero nada. Olha o que ele disse assim no versículo 13: diz-lhe: eis que tu tens nos tratado com tanta honra, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale de ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Minha versão aqui está abnegação. Abnegação é tirar de você para dar ao profeta. Abnegação é pensar menos em você e pensar no profeta. Então ela disse isso para um profeta que era o profeta da nação. Não era o cara que aparece no domingo fazendo a previsão, ele era o profeta de Israel. Ele era o profeta principal da nação. Então o cara estava na casa dela, e ele disse para ela: o que você quer que eu faça? Só que ela foi, isso que nós precisamos aprender. Como ele acabou de dizer, ela foi simples, humilde, em dizer: eu habito no meio do meu povo. O que ela estava dizendo? Profeta, eu sou simples, para mim o que eu tenho está bom. E ela era, Deus só dá riqueza para quem é simples, irmão. Deus só dá riqueza para quem é humilde. Deus só faz grande aquele que é pequeno, certo ou não? Deus só faz grande quem não tem ganância vã no coração. Deus só faz grande quem não quer aparecer para o homem. Deus só faz grande pessoas que não esperam nada do homem, porque o homem de Deus estava dizendo: o que eu posso fazer por você? Ela falou: eu estou bem assim. Só que a igreja está cheia de gente que quer aparecer, cheia de gente que quer galardão. E eu posso dizer para você, como a palavra me respalda: você que quer aparecer e quer receber alguma coisa do homem, você já tem seu galardão. Você não vai receber galardão de Deus. Você já tem. Você já tem. Se você quer alguma coisa do homem, reconhecimento do homem, você já tem seu galardão. Deus não vai te galardoar. Agora, se você for humilde e simples como essa mulher, mesmo ela não querendo nada, o Senhor vai usar a vida daquele profeta para abençoar ela. Porque o profeta continua dizendo assim: cara, ela não me pediu nada. E ele olha para o moço dele e fala: o que você acha que nós devemos fazer por ela? E o moço diz: ela não tem um filho e o marido dela é velho. E aí ele então manda chamar ela, porque filho é um sinal de alegria na casa. Filho para uma mulher naquele tempo é um sinal de honra máxima, é um sinal de aprovação de Deus. Deus está feliz com aquela casa. E aquela mulher não queria nada. E ela disse: não mintas para mim. Quando o profeta manda chamar ela, ele fala: você vai ter um filho. Ela fala: não mintas para mim. Aquela mulher, ela queria um filho, só que ela não achava que era impossível. Mas não é esse foco apenas que eu quero falar. Lembrando que filho é herança. Filho é herança. Ele estava dando a herança do céu para ela. E o filho traz algo novo naquela família. E aí o profeta diz: você vai ter um filho, vai passar o tempo de uma vida, e você vai, o tempo que ele fala que é o tempo da gestação, e você vai ter um filho. Então ele fala: no próximo, depois de 9, vamos supor que daqui 9 meses você vai ter um filho. Entendeu? Então a honra veio para aquela mulher. Você pode achar que é pouco, mas você vai entender.
Então vamos recapitular. A nossa casa precisa ter um trono, a nossa casa precisa ter um lugar de honra, a nossa casa precisa ter um lugar de exaltação a Deus, um lugar, não é adoração, irmão, é honra. Honra não é adoração. Adoração só se faz a Deus. Honra se faz aos homens. Quando você faz honra aos homens, você adora a Deus. E não é qualquer homem, irmão. Você pode honrar o seu irmão, e você honrando o seu irmão, você adora a Deus. Entendeu? Você pode honrar o seu irmão, mas essa honra, ela é tida como adoração a Deus. Então Deus recebe aquela honra como adoração. Então vamos recapitular. A mulher era rica, ela era grande, ela era nobre, e ela chamou o profeta para dar pão. O profeta fez uma casa para o profeta, deu honra, deu cadeira, mesa, deu um quarto para ele, e o profeta fez o que o Senhor tinha. Ele tinha autoridade para falar: seja feito, aconteça, tenha um filho. E ela teve o filho. Só que existe uma coisa aqui que eu quero abordar. Não é só isso. Vamos lá para o capítulo 8 de 2 Reis. Então o capítulo 8, verso 1, você tem comigo que o profeta tinha passe livre naquela casa. Ele tinha autoridade ali, ele era honrado ali, ele se sentia em casa, ele se sentia feliz, ele se sentia bem ali. Aleluia. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 8 de 2 Reis. Falando, é a mesma mulher. Olha só. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara. Para um pouquinho aqui. O filho que nasceu, depois ele acabou falecendo. Só que o profeta fez um milagre e restaurou a vida daquele menino. Porque ela tinha passe livre com aquele profeta. Ah, mas como eu tenho passe livre com o profeta? O profeta não faz o que você bem entende, irmão. O profeta faz aquilo que o Senhor o leva a fazer. Só que aquele filho foi curado. E aí que você vai ler isso. Vamos ler. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai tu e tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome. O Senhor chamou o quê? O Senhor chamou a fome, Deus chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Olha para mim, Elias, em 1 Reis 17, 18, ele fala que não vai chover na terra por 3 anos e meio. Agora o servo de Elias diz que haverá fome por 7 anos. Existia uma palavra sobre Elias que ele faria o dobro dos milagres. Existia uma palavra sobre Eliseu que ele faria o dobro dos milagres que Elias fez. Então o mesmo tempo de fome, de escassez, multiplica. Mas para você ver, Elias foi tirado. Vamos lembrar de Elias. Elias, nos 3 anos e meio de seca, de caos, ele foi levado por Deus para viver no Querite, no ribeiro, onde existia água, pão e carne, porque os corvos traziam pão e carne. Então no caos, Deus tira o profeta dali. Agora o profeta Eliseu está no caos. Ele viveu 7 anos no caos também, 7 anos de fome. Só que você nos capítulos anteriores, a gente não vai ler porque não tem tempo, mas nos capítulos anteriores você vai ver que existia tanta fome, existia tanto caos na cidade, que um caso onde uma mulher falou com outra dizendo: nós precisamos aqui fazer um ensopado do nosso filho. Eu faço o meu hoje e amanhã a gente vai cozinhar o seu e comer. O canibalismo começou. Pagava-se muito caro por uma cabeça de jumento. A cabeça do jumento para comer. Pagava-se 5, se eu não me engano, 5 ciclos de prata por um potinho de fezes de pomba. Então a fome estava imperada naquele lugar. E aí, se você ler capítulos anteriores ao 8, você vai ver o caos que estava aquela nação de Israel.
Por quê? Porque existia pecado, porque existia injustiça no coração do povo. Moisés lá atrás já tinha dito que o povo ia pecar por causa, ia ter que comer comida impura, porque jumento é um animal impuro para os judeus, para comida. Iam ter que comer comida impura por causa do pecado deles, porque ia faltar. Então todo sinal de causa é por causa do pecado do povo. E aí quem paga o preço? Os justos pagam o preço? Claro que não. Existe uma liberação para os justos. Existe uma liberação de segurança para aqueles que creem nos profetas. Existe isso. E existe uma mudança no tempo de hoje. Uma mudança no tempo de hoje para a mente de cada um de nós ser transformada pelo entendimento da eternidade, para que a gente comece a entender e viver a honra aos profetas, a honra à palavra do Eterno. É esse tempo. Ou você acha que o Messias vai voltar? Ele vai voltar depois de um grande avivamento. Ele vai permitir que nós vivamos um grande avivamento, e nós vamos viver em nome de Jesus. Só que cada um de nós precisa entender isso. Deus está curando a igreja, Deus está sarando a igreja, Deus está tentando chacoalhar a noiva dele e falar: acorda, acorda. Acorda e seja simples, acorda e seja humilde, acorda e seja honrosa, honre os meus profetas. Deus está fazendo isso com a igreja. Então nós estamos lendo aqui que Eliseu mandou aquela mulher sair daquela cidade, porque haveria 7 anos de fome. Por que Eliseu não mandou outras pessoas saírem da cidade? Por que Eliseu não disse: saiam daqui, porque vai ter fome? Você consegue entender a honra que aquela mulher, o galardão que aquela mulher recebeu de Deus por honrar um profeta? Ela e a casa dela foi avisada, mas uma nação inteira padeceu. A nação tinha Eliseu como profeta, irmão. Não é qualquer um. A nação tinha um profeta que ele falava para o exército inimigo: fiquem cegos agora. E aquele exército ficava cego na hora. Eles tinham o profeta. Vamos dizer, era o cara. Era o cara. Só que só a mulher soube da boca do profeta que ela não estaria, que teria fome naquela nação. E eu quero te alertar: você tem um profeta aqui, você tem profecias aqui que te alertam e você não valoriza. Você não valoriza. É tempo de valorizar os profetas. É tempo de honrar os profetas. É tempo de honrar profeta de Deus. Não é qualquer um, é profeta de Deus, irmão. É tempo de honrar. É tempo de preparar um conforto para o profeta. É tempo de honrar ele. É tempo de honrar os profetas. É tempo de os profetas se erguerem na nação, os apóstolos, os pastores que não são vendidos. É tempo de se levantarem na nação. Não é mais tempo de você perder tempo com as coisas deste mundo, porque as sunamitas estão sendo avisadas. As sunamitas estão sendo avisadas. Quem é sunamita aqui? A sunamita tem que ser eu, tem que ser você, irmão. A sunamita tem que ser eu, tem que ser você. Porque mesmo se nós formos grandes um dia, mesmo se existir Gadol sobre nós, a grandeza, a nobreza sobre nós, nós vamos ser tão simples, tão humildes, que o profeta vai poder dizer: 7 anos, filho, vai para lá, fica escondido 7 anos, depois volta.
Nós vamos poder ser alvos de uma profecia que vai nos trazer bênção e não maldição. Nós vamos ser alvos de uma profecia que vai nos trazer segurança e não destruição, escassez. É isso que nos falta. Nos falta ter segurança. Nos falta ser alvos de uma profecia de segurança, de honra, de fartura. Nos falta isso. Mas por que nos falta isso? Porque nos falta uma correspondência com os profetas de Deus. Nos falta uma proatividade, nos falta honra, nos falta atitudes. Porque o mundo roubou isso, o diabo, os demônios, a Roma roubou isso de nós. Roma roubou a honra dos nossos corações. Roma roubou tudo de nós, irmão. Roubou tudo de nós. Só que você tem a ciência de o que você deve fazer. Você tem a ciência, você tem que fazer o retorno aos princípios de Deus. É isso que você tem que fazer. É por isso que você vê gente simples sendo honrada. É por isso que você acha que você é grande e você vê gente simples sendo honrado. Sabe por quê? Porque aquele simples, aquele humilde, na verdade de Deus, ele é gadol, ele é grande. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer olhar para nós e falar: ele é pequenininho, ninguém dá nada.